Simulado 279 de legislação de trânsito. Para você que nos acompanha aqui no canal, vamos para mais um simulado. Esse é o de 279. Já são quase 900 questões respondidas e comentadas aqui no canal. E bora lá para a primeira das três questões desse vídeo, que é a questão número 885, que diz o seguinte, ó. Sempre que a penalidade de multa for imposta ao condutor, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento. Olha lá. Sempre que a penalidade de multa for imposta ao condutor, né, porque pode ser que a pessoa que cometeu a infração efetivamente não seja o proprietário, né, tenha sido outra pessoa que comete essa infração e ele, na condição de infrator, a penalidade é imposta a ele, né? Só que a multa, aí é preciso a gente entender o seguinte, que a penalidade de multa, ela tem aqui, ó, questão de pontuação, né? E tem aqui ainda a questão de valor. A título de exemplo, vamos pensar que a gente está falando de uma infração por avanço sinal vermelho, que é uma infração prevista no artigo 208 do CTB. A penalidade prevista aqui é justamente a de multa, que prevê pontuação, nesse caso, como se trata de uma infração aqui, ó, que é de natureza gravíssima, que é avanço de sinal vermelho do semáforo, a título de exemplo. Aqui nós temos 7 pontos no prontuário do infrator e temos o valor que é de R$ 293,47. Então, quando essa penalidade de multa ela é imposta, o que é que ele está dizendo? Imposta ao condutor, a notificação vai ser encaminhada ao proprietário, que tem que pagar pela multa, né? E essa afirmativa ela está correta. Isso porque o texto da lei, e aí vocês vão encontrar essa previsão aqui no artigo 282, em seu parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece que o proprietário é o responsável pelo pagamento da multa. Veja, isso aqui vai ficar sob a responsabilidade do proprietário. Agora, isso aqui é atribuída ao infrator, que nesse caso foi o condutor. Imagina, eu te emprestei meu carro e tu cometeu essa infração por avanço no vermelho, de repente eu já te indiquei previamente como principal condutor, ou te indiquei posteriormente como sendo o real infrator, ou tu foi abordado pela fiscalização e o próprio agente te identificou. Então, nessa situação, claro, tem direito à defesa, recurso, mas sendo aplicada a penalidade, sendo imposta a penalidade de multa, aí o valor vai ficar vinculado ao meu veículo, tá lá, e a pontuação vai ser atribuída a você. Claro que, extraoficialmente, eu posso chegar e dizer, meu irmão, ó, tu avançou o sinal aqui, pô, tu vai ter que pagar esse prejuízo, tá certo? Custou R$ 293, tá aqui a multa, dá teu jeito aí, tu paga. Pô, isso é extraoficialmente, mas, sob o ponto de vista legal, o valor da multa fica vinculado ao veículo, sob a responsabilidade do proprietário. Então, do jeito que está aí a afirmativa, ó, a questão está correta. Beleza, pessoal? Vamos lá para mais uma questão, que é a segunda questão desse vídeo, que é a questão de número 886. Essa questão número 886 é a seguinte, ó. Em caso de indeferimento da defesa prévia e do recurso pela Jari, de qualquer dos órgãos ou entidades de trânsito integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, o infrator poderá recorrer em segunda e última instância administrativa. E o colegiado especial deverá julgar esse último recurso em até 24 meses. Olha lá. Veja só, em caso de indeferimento da defesa prévia e do recurso pela Jari, de qualquer dos órgãos ou entidades, o detalhe está aqui, ó. Tu que tá ligado no movimento já deve ter percebido, ó. Qualquer dos órgãos ou entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. O detalhe está aí, né? O infrator pode recorrer em segunda e última instância administrativa. Até aí, beleza. Agora, dizer que é o colegiado especial que julga, aí tá errado, viu? Por quê? A questão tá errada. Vejam só. Imagine que houve a lavratura do auto de infração de trânsito. Inclusive, se tu quiser, tem um vídeo aqui no canal, ele tá publicado já, que eu falo sobre essa visão geral do processo administrativo. Aí tem o passo a passo. Autuação, notificação, tal, tem tudo lá. Aí tu pode dar uma conferida de maneira detalhada. Resumidamente, ó, o agente lavrou o auto de infração, como diriam os mais técnicos, os grandes filósofos, deu uma canetada aqui. Então, o órgão ou entidade de trânsito vai expedir a notificação de autuação. Aí tu faz o quê? Tu apresenta a tua defesa prévia, né? Vamos dizer que essa defesa prévia ela tenha sido indeferida. Aí o que é que você faz? Você entra com recurso. Esse recurso aí é na Jari, beleza. Aí a Jari vai lá, julga esse recurso e não dá provimento, ou seja, houve indeferimento também.
E aí surge a possibilidade de tu recorrer, é onde vem aqui a figura do recurso em segunda e última instância administrativa. Aqui é onde o processo acaba. Aqui ele está dizendo que o colegiado especial é que julga. Não é. Vejam só, ele julga em um caso, mas vejam. Se foi uma autuação feita por um órgão ou entidade de trânsito da União, a exemplo da PRF, realmente quem julga em segunda e última instância administrativa é o colegiado especial. Até uns anos atrás era o CONTRAN que julgava, mas aí foi alterado o artigo 289 do CTB, que trata dessa questão aí, inclusive a base legal para a nossa resposta aqui. Para tirar o CONTRAN, já que ministros de Estado passaram a integrar o CONTRAN, então para que eles não julguem, só o colegiado especial é que passou a julgar. O CONTRAN antes julgava por infração gravíssima, leve, média e grave era o colegiado especial. Hoje o colegiado especial julga tudo em segunda instância quando se tratar de um auto de infração lavrado por um órgão de trânsito da União, a exemplo da PRF. Porque se foi, por exemplo, um órgão de trânsito do Distrito Federal, a segunda instância é um CONTRANDIF. O CONTRANDIF, o Conselho de Trânsito Federal, é quem julga. E se foi um órgão de trânsito do teu município ou um órgão de trânsito do teu estado, quem vai julgar é o CETRAN do teu estado, o Conselho Estadual de Trânsito. Então, quando ele diz aqui, ó, qualquer dos órgãos ou entidades, aí não, meu amigo, aí tá errado, porque ele está dizendo que sempre o colegiado especial vai julgar, e não é. Aí a questão tá errada. Beleza? Bora lá para a terceira e última questão desse vídeo, que é a questão número 887, que diz o seguinte, ó. O auto de infração será arquivado e o seu registro julgado insubsistente se considerado inconsistente ou irregular. Tá certo. Ou ainda, olha lá, se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação de autuação. Tá certo. Questão aqui sem muito mistério, né? Isso é uma questão do artigo 281 do CTB, em seu parágrafo 1º, né? São aqui algumas... Opa, deixa eu voltar aqui, pronto. São aqui algumas hipóteses, né, em que o auto de infração ele vai ser considerado... Ele vai ser arquivado, né, vai ser cancelado e não tem punição, né? Quando ele é considerado insubsistente, né, então, enfim, ele é considerado inconsistente ou irregular, né? Aí você tem uma inconsistência relacionada à própria materialidade e a irregularidade relacionada à formalidade, né? Então, se tem algum problema nesse sentido, lona no auto de infração. Aí isso pode ser reconhecido, de repente, de ofício pelo próprio órgão de trânsito. Eu dou risada quando eu falo órgão de trânsito reconhecer de ofício, porque é uma lenda, né? É uma lenda que tem por aí, uma lenda urbana. Você que é de órgão de trânsito, se você concorda com a lenda, diz aí. Isso é uma lenda mesmo, bota aí no comentário. Se você discorda, não, meu amigo, lenda é o seu comentário. Isso, o órgão de trânsito, ele realmente reconhece de ofício. Enfim, mas o órgão poderia reconhecer de ofício, ou isso pode ser apontado na defesa ou no recurso, por parte do requerente ali, né? O particular que está contestando aquela autuação. Ou pode ter acontecido ainda do próprio órgão ou entidade de trânsito não ter expedido a notificação de autuação no prazo de 30 dias. Essa notificação pode ter sido por remessa postal, pode ter sido pelo sistema de notificação eletrônica, se o sujeito tiver feito adesão, ou ainda, né, de repente, esgotaram as tentativas por remessa postal, não conseguiram, foi feita ali uma notificação por edital, né, sempre baseado na legislação, em especial a resolução 918 de 2022 do CONTRAN. Mas a afirmativa de jeito aí está correta. E tu, acertasse quantas? Deixa aí nos comentários, se você ficou com dúvida, concorda com algo ou discorda de algo, fica à vontade, ó, vai deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal, você já sabe, deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, né? E sempre que você deixa aí seu comentário, eu tô lá dando aquela conferida, naquela espiada, naquele retorno, beleza? Ó, vai dormir agora? Estudar, rapaz, dormir não leva a nada. Até a próxima.